E aí, pessoal, começando mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Agora nós estamos na aula 123, né? Então, novamente hoje para falar sobre o gênero textual causo. Mais um texto diferente, né? Então, uma leitura bem legal, bem agradável. Mas antes de iniciarmos, vamos dar um oi para a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Legal, que bom contar com você na aula de hoje. Então, aqueles recadinhos bem importantes de toda a aula, né? Acesse o Classroom, responda às atividades, tanto do Aula Paraná quanto aquelas atividades do seu professor. As avaliativas, as atividades, exercícios postados, certo? E também quem não tem acesso, tá? À atividade do Classroom, por gentileza, retire as atividades no seu colégio, tá? No dia programado. Cada escola tem uma programação, beleza? E também não esqueça de devolver. E agora o próximo recadinho é para que você participe daquelas aulas promovidas pelo seu professor, né? Pelos professores dos seus colégios. Então, os professores estão enviando, né, links lá no Classroom para vocês participarem, né? E eles vão determinar o horário. Então, fiquem sempre atentos e participem, né? Um momento bem legal que vocês vão poder interagir bastante com os seus professores e também com os seus colegas de turma. É uma forma também especial de matar a saudade, né? Já que a gente não está próximo como a gente gostaria. E agora vamos acompanhar então alguns objetivos da nossa aula de hoje. Vejamos. Nós vamos fazer a leitura, né? Vamos ler o gênero textual causo. Nós vamos inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão. Nós vamos compreender os sentidos de uma palavra de acordo com o contexto de uso. Então, isso é bem importante, né? Observar o contexto, em que momento da frase aquela palavra aparece, né? Para que o sentido fique preciso. Nós vamos também identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e também de outras notações utilizadas no nosso gênero, beleza? E agora, falando sobre os conteúdos propriamente dito, o gênero discursivo causo, né, é o nosso tema principal. Vamos falar um pouquinho sobre onomatopeia e também vamos falar sobre o vocativo, beleza? Então, agora eu quero fazer aquela perguntinha inicial, né, para nós introduzirmos o nosso assunto de hoje. Vejamos ali, o título do nosso causo é Vai e Vem. Sobre o que será que ele está tratando? Hein, pessoal? Sobre o que será? Vai e vem. O que será que vai e o que será que vem? Né? Então, veja que é uma palavra só. Vai e vem. Né? Não tem o E ali. Vai e vem. Certo? O que será que é o tema propriamente dito do nosso causo? O título ele desperta um pouquinho da nossa curiosidade. Né? Então, é bem importante perceber, tentar inferir, né? Pelo título, o que vai ser tratado, né? É um assunto legal, interessante. Vejamos lá. O vai e vem. Acompanhe aqui. Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. Mas a mania do velho era batizar cada ferramenta com um nome próprio. O martelo chamava-se toque-toque, o formão rompe-ferro, o serrote vai e vem. Quando um carapina do lugar precisava de uma, corria logo à oficina do Zusa, a pedir-lhe de empréstimo. Mas tantas lhe fizeram, demorando a entrega ou ficando com as ferramentas algumas vezes, que o velho resolveu parar com os empréstimos. Certo dia, foi à oficina um menino, de mando do pai, e disse: Papai mandou-lhe muitas lembranças e também pediu-lhe emprestado o vai e vem. Mestre Zusa pôs as cangalhas no nariz e respondeu:
Menino, volta e diz a teu pai que se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem vai e não vem, vai e vem não vai. Certo? Então essa leitura, né? Olha que interessante, né? Tem algumas palavrinhas ali diferentes, né, no nosso dia a dia, no nosso uso cotidiano, né? São algumas expressões regionais, né? Algumas expressões que não são do nosso cotidiano. E só que pelo contexto nós conseguimos identificar alguns sentidos. Em outros momentos nós vamos precisar do auxílio do dicionário, né? De uma pesquisa ou uma busca ali na internet também, né? Para identificar corretamente o que o texto está nos colocando. Um ponto legal e interessante desse texto foi justamente o uso do quê? De nomes próprios, né, para as ferramentas. A gente tem lá o nosso animalzinho, por exemplo, a gente coloca um nome para ele, né? A gente não chama simplesmente de gato e cachorro, a gente dá um nome para ele, para personificar ele, certo? Agora, é bem diferente de dar nome a objetos, né? Então, isso foi uma coisa bem legal, bem interessante, né, que ocorreu nesse caso. Então, vamos acompanhar a sequência aqui. Primeiramente, uma atividade, então, para nós falarmos sobre o nosso gênero, sobre o nosso texto lido. Observe aqui. Leia com atenção o trecho. Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. Você já ouviu a expressão ofício de carapina? Eu acredito que a maioria não, né? O que significa, será? Que expressões no texto contribuem para a compreensão do significado. Então, observe um pouquinho, né, deste trecho aqui e tente identificar, né, qual será a profissão, né, o que será que é o ofício de carapina. Já voltamos.
Beleza, pessoal? Você conseguiu identificar? Se você não conseguiu, não fique preocupado que nós vamos fazer juntos aqui, então, a correção deste exercício. Que será, então, o que é ofício de carapina? Observe aqui. Antes, lendo aqui o texto, tá? Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. O ofício de carapina é uma profissão, certo? As expressões que contribuem para essa identificação, né, para a compreensão dos significados são trabalhava, ofício, oficina e ferramenta. Então, isso me torna, né, possível compreender que carapina é uma profissão. Claro que eu não vou contar agora tudo sobre isso, porque tem uma perguntinha mais adiante que fala sobre essa profissão. Então, vai ficar um pouquinho no ar, né? Então, essa questão do significado de carapina, tá bom? Já veremos. Atividade 2. Então, leia com atenção o trecho. Agora sim. Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. Então agora eu quero saber de você qual é essa profissão. Qual é a profissão então do personagem Zusa? Ele era marceneiro? Ele era serralheiro? Ele era latoeiro ou ele era ferreiro? Pense um pouquinho, tente identificar pelas ferramentas qual era a profissão dele. Já voltamos. Beleza, pessoal, então vamos verificar então aqui qual será então essa profissão relacionada ao termo carapina. Vejamos aqui. Então nós tínhamos como opção marceneiro, serralheiro, latoeiro ou ferreiro. O que será que usa serrote? Qual será a profissão que usa serrote lá? Dá para cortar ferro com serrote? Acho que não, a menos que seja uma serrinha de cortar ferro, né, apropriada para isso. Então, o serrote geralmente é para cortar o quê? Madeira. Então, eu acho que é marceneiro. Será que é? O que você acha aí na sua casa? Você acha algo diferente? Vamos verificar então? Isso mesmo, então a profissão era marceneiro, né? Por conta do serrote eu consegui identificar, né? Então, qual é a profissão correta do nosso personagem Zusa, beleza? Agora a terceira atividade aqui para nós fazermos juntos. Observe aqui o texto.
Era um dia um velho chamado Zusa. Mas a mania do velho era batizar cada ferramenta com um nome próprio. O martelo chamava-se toque-toque, o formão rompe-ferro, o serrote vai e vem. Por que o nome do velho é escrito com letra inicial maiúscula e o nome das ferramentas com inicial minúscula? Por que será? Pense um pouquinho e já voltamos. Legal, pessoal. Então vamos verificar né? Então o nome do nosso personagem ele foi escrito com letra maiúscula. E por que será que o nome das ferramentas foi escrito com minúscula? Vejamos, você sabe por quê? Eu espero que você saiba, né? Vamos ver aqui então. Porque o nome do velho, né, o velho Zusa, corresponde a um substantivo próprio, né? Então, nomes de pessoas, nomes de cidades, por exemplo, nomes de estados, países, são todos nomes próprios. Então, eles devem ser escritos com letra inicial maiúscula. E o nome das ferramentas trata-se de substantivos comuns, portanto, não há necessidade, né? Não é necessário a utilização de letra maiúscula inicial. Beleza? Combinado? E agora a quarta atividade aqui para nós trabalharmos juntos o nosso conteúdo. Observe. Explique a relação de sentido existente no fato do martelo chamar-se toque-toque e o serrote chamar-se vai e vem. Por que será que ele deu esse nome a essas ferramentas? Pense um pouquinho e já voltamos.
Certo, pessoal, então de volta aqui. Vamos conferir então por que será que o nome das ferramentas foi esse, né? Foram esses nomes dados. Então vejamos, por que será? O que é toque-toque? O que será que representa isso? O que é vai e vem? O que o serrote faz, né? Quando a gente está serrando, não é um movimento de ida e volta da ferramenta? Por isso, vai e vem. E lá o toque-toque, por que será? Martelo, né? Há um barulho ali, né? De levar o martelo até a madeira, então faz um barulhinho. Então vejamos aqui a resposta. Então a relação de sentido, então, consiste no uso de onomatopeias, tá? Para representar nome ou apelido das ferramentas. Então, esses nomes dados tratam-se de onomatopeia, né? Que representam um som através de uma palavra escrita. Então, isso é onomatopeia. Beleza? Então, isso é bem comum nas histórias em quadrinhos, por exemplo, né? O uso de onomatopeias. E agora falando um pouquinho sobre o nosso gênero causo, mais algumas características, né? Além daquelas trabalhadas anteriormente. Vejamos aqui, então. Os causos, eles são histórias fantásticas, né? Que podem ser engraçadas ou assustadoras, mas que devem ser contadas obedecendo algumas regrinhas. Um causo, para ser bem contado, tem que conferir às palavras entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. Então, tudo isso que eu relatei aí para vocês são alguns elementos característicos, então, do nosso gênero. Então, tudo isso confere sentido para o texto, significado, né? Aquele significado que eu vou tirar daquilo que eu li ali no texto, né? Tudo isso é por conta de vários elementos que estão presentes neste texto, beleza? E agora mais uma atividade para nós continuarmos aprendendo sobre o nosso gênero textual causo. Observe, leia o trecho a seguir. Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. Com que sentido a palavra brinco, destacada no texto, neste trecho, foi utilizada? Pense um pouquinho e já voltamos.
Beleza, galera, vamos lá então, vamos verificar então o que significa, né? O que será que é essa expressão utilizada ali, destacada, né? Brinco. Brinco é o quê? É o nome de um objeto? Mas será que esse sentido ali do texto refere-se a um objeto? Acho que não. Vamos ver aqui então. No contexto, nesse contexto, né, deste trecho utilizado, brinco diz respeito ao quê? A limpeza, ótima organização do local de trabalho. Portanto, o sentido é diferente do habitual, né? Quando se refere a um adorno, um adereço, a uma joia, né? Então, quando a gente está falando aqui brinco, aquilo que eu falei lá anteriormente para vocês, observem sempre o contexto, né? Porque em determinado contexto, uma palavra ela pode assumir significados diferentes, tá bom? Então, a linguagem ela é viva, né? Então, nem sempre uma palavra ela tem o mesmo significado em todos os momentos. Em alguns momentos ela se altera devido ao contexto, aos termos que aparecem antes e depois dela no texto, tá bom? Então, sempre observe isso. Agora um quiz aqui para nós trabalharmos, né? Juntos aqui o nosso conteúdo. Ainda em relação à palavra aqui, né? Em qual das frases abaixo, então, observe aqui, foi utilizada a palavra brinco com o mesmo sentido daquele aplicado no causo? Então, eu quero saber, então, qual das frases aqui, né? Qual das alternativas a palavra brinco tem o mesmo sentido do texto? Então, letra A moça foi até a loja comprar um brinco. Será que é esse sentido? O carro que José levou até o lavacar ficou um brinco. Será? Sempre brinco com meus amigos. Será que foi isso? Ou a letra D. O brinco que Luana ganhou era de prata. E aí? Você prestou atenção no significado da palavra brinco utilizada no texto? Se você prestou atenção, eu acredito que você não vai ter dificuldade de relacionar. Então, vamos eliminar algumas alternativas aqui. Eu vou dizer que a letra A e a letra D não são a nossa resposta. Então, nós vamos ficar entre a alternativa B e a alternativa C. Entre essas duas alternativas, qual será que é o sentido utilizado no texto para a palavra brinco? E que está numa das frases aqui, letra B ou na letra C? Vamos conferir? Letra B, olha aqui, ó. O carro que José levou até o lavacar ficou um brinco, quer dizer que ele ficou bem limpinho, né? Ficou bem caprichado, né? Então, foi feito ali um ótimo trabalho de limpeza naquele carro. Então, ficou um brinco. É uma expressão que muitos de vocês podem ter ouvido, né? A mãe às vezes limpa a casa, isso ficou um brinco, ficou bem legal, ficou bem limpinho, bem organizado, né? E além disso, alguns podem não ter esse conhecimento, né? Porque nunca ouviram essa expressão, essa frase, né? Essa palavra utilizada no sentido do texto, beleza? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem dos causos. Qual é a linguagem empregada no gênero textual causo? Como eu disse, a linguagem ela vai se adaptar às situações comunicativas, beleza? Então vejamos aqui no causo, qual que é a importância da linguagem empregada. Os causos, então, muitas vezes, eles utilizam-se de palavras e expressões regionais. Isso ocorre devido à variação linguística, tá? Caso sintamos alguma dificuldade em compreender o sentido de uma palavra ou expressão, nós devemos utilizar nosso dicionário ou fazer uma pesquisa na internet, né? Então, o professor já comentou um pouquinho, né? Que neste texto, por exemplo, apareceram algumas palavras que não são corriqueiras, não são tão usuais, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender, né, o que está sendo colocado ali pelo autor do texto. Então, às vezes, uma consulta nos ajuda, né? Isso não só para esse texto, quando você estiver lendo um livro, por exemplo, e sentir dificuldade de compreender, né, o que os autores colocaram ali, sempre faça uma consulta, né? O dicionário ele existe para nossa utilização e também na internet, né? Muito fácil também e rápido encontrar ali
uma palavra da qual nós precisamos, beleza? E agora, mais uma atividade aqui para nós fazermos juntos. Observe aqui. Mestre Zusa pôs as cangalhas no nariz e respondeu. De acordo com o contexto, observe sempre o contexto, né? Qual seria o significado da palavra cangalhas? Qual será? Vejamos as opções. É um carro puxado por um só boi? Será que é isso? É designação comum de óculos? Então está se referindo a óculos? É algo de pernas para o ar, com a parte inferior do corpo voltado para cima? Qual será o sentido, né? Para essa palavra? Não é algo tão fácil, né, de descobrir, mas observando o contexto, tá? Pensa aí, talvez você consiga. Já voltamos. Legal, pessoal. Então, vamos conferir juntos qual será o significado da palavra cangalhas utilizado aqui no texto. Vejamos aqui. Então, nós tínhamos aqui algumas opções para vocês escolherem, né? Selecionarem entre uma delas. Então, vejamos se você acertou aí. Se não acertou, depois você marca a resposta correta, beleza? Então, olha aqui, ó. Mestre Zusa pôs as cangalhas no nariz. O que será que a gente põe, né? Qual que será o item, o elemento que nós utilizamos ali apoiado no nariz? Os óculos, certo? Então, esse é o sentido, o significado ali adotado pelo nosso autor, pelo autor do texto. Beleza? Compreendido? Agora falando sobre vocativo. O que será que é essa palavra, professor? Vocativo. Vocativo lembra chamado, será? Voz, né? De alguma forma, vocativo, invocar, chamar alguém, né? Então vejamos aqui o que é o vocativo. Vocativo é o termo da oração que possui a função de chamar diretamente o interlocutor. Então tem uma função apelativa de segunda pessoa, tá bom? Então veja aqui alguns exemplos. Pedro, venha para casa, né? Quando a mãe está brava lá com a gente, ela nos chama, né? Pedro, venha já para casa, né? Você, Maria, será muito feliz, né? Quando a gente cita ali o nome da pessoa, geralmente a gente está usando um vocativo. E aqui, paz, quando chegarás, né? Paz, quando chegarás, é como se a gente tivesse chamando, né? Tivesse querendo muito a paz entre o nosso meio, né? Então,
É a mesma função como se tivesse o nome de uma pessoa ali. Não é, né? Não é uma pessoa, mas é uma sensação de chamado, né? Nós queremos que a paz aconteça no nosso meio, no nosso dia a dia. Beleza? Muito bem. E agora um quiz para revisarmos juntos o nosso conteúdo. O trecho que apresenta um vocativo é: letra A. Era um dia um velho chamado Zusa. Será que aqui tem um vocativo? B. Mas a mania do velho era batizar cada ferramenta com um nome próprio. Será? Papai mandou-lhe muitas lembranças e também pediu-lhe emprestado o vai e vem. E essa? E a D. Menino, volta e diz a teu pai que se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. E aí, qual é a alternativa aqui que nós temos um vocativo, um chamado? Né? Letra A, B, C ou D? O que você respondeu aí? Se você respondeu a letra D, você acertou, tá bom? Se não acertou, por favor, corrija. Olha lá, ó, o termo que é o vocativo é a palavra menino, certo? Beleza? Muito bem. E agora a atividade 7 aqui, tá? Vamos ver aqui. Menino, volta e diz ao teu pai que se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas, como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai. Reescreva o trocadilho apresentado acima, de modo que ele se desfaça, mas sem perder o sentido. Já voltamos. Beleza, galera? Vamos conferir então a reescrita. Menino, volta e diz a teu pai
que se o serrote, que é vai e vem, fosse emprestado e devolvido, eu emprestaria. Mas como muitos não devolvem, não emprestarei. Então, este é o sentido ali, né, correto para esta frase, beleza? E agora, resumindo um pouquinho o que nós aprendemos nesta aula. Lemos o gênero textual causo, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão, compreendemos o sentido de uma palavra de acordo com o contexto, então bem importante observar o contexto de uso, identificamos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e também de outras notações. Muito obrigado você que esteve conosco e até a próxima. Valeu!